fascinantes. É o terceiro capítulo, ou melhor, o terceiro livro. E elas são baseadas na lei de amor. Na lei de amor, Allan Kardec desdobrou-a em 10 outras leis, entre as quais a lei de destruição. Quando nós vemos o fenômeno como os tsunamis, os movimentos das placas terrestres chocando-se, as calamidades sísmicas e outras, perguntamos por quê? Porque morrer é um fenômeno natural. E essas mortes coletivas trazem à sociedade uma profunda reflexão. No caso dessas mortes juvenis, conforme os dados estatísticos do IML, nós vemos que também se tratam de espíritos que estão tendo a sua chance, porque estamos no período de transição entre o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração. E muitos espíritos, ainda no estágio de primarismo evolutivo, reencarnam-se para ter a sua grande chance. E normalmente, em face dos atavismos, são vítimas das injunções perversas que ainda dominam na Terra. Mas isto passará quando todos nós contribuirmos para um mundo melhor, através de um gesto de carinho, de uma ação de fraternidade, de um ato de bondade, demonstrando que a vida tem um significado psicológico e tem um grande sentido emocional. Divaldo, quando ocorreu o acidente com o menino João Hélio, chamou a atenção uma entrevista concedida pela mãe de 2 rapazes que estavam no carro que arrastou o menino. Ela disse que não criou monstros. Muitas pessoas esquecem da dor dos pais daqueles que cometem os crimes. O que você poderia dizer a esse respeito? Que estes sim são as grandes vítimas. Porquanto aquele que desencarna nessa circunstância recebe do alto a misericórdia divina. Toda a condição de vítima, quando não existem motivos atuais, vamos encontrá-los em existências pregressas. E essa condição dá ao indivíduo a oportunidade de sublimar-se. Mas aqueles pais que ficam destroçados, estes estão experimentando as grandes provações. É necessário que nós pensemos principalmente tanto nos pais da vítima, como também nos pais dos algozes. Ninguém cria um filho para vê-lo na condição de um monstro. Essa mãe, cujos filhos foram responsáveis por esse crime hediondo que comoveu a todos nós, comoveu ao mundo, naturalmente, quanto sofre de alguém dizer é a mãe daquele monstro. Ela daria tudo para que ele fosse um cidadão. No entanto, todo este emaranhado nas leis das reencarnações fazem parte do nosso projeto de vida. Deveríamos estar vigilantes desde os primórdios da educação, que hoje nossos filhos não são nossos filhos. Gibran Khalil Gibran, na sua bela obra a respeito do profeta, ele coloca na boca da profetisa: vossos filhos não são vossos filhos. Eles estão em nossas mãos por empréstimos e os pais devem zelar por eles desde cedo, observando-lhes as reações. Esses indivíduos que apresentam essas psicopatologias graves para os crimes hediondos revelam através de pequenos comportamentos, quando matam pássaros, quando maltratam animais, quando perturbam o pequeno gato ou o cão, quando chutam as coisas, estão revelando as suas tendências, que a pouco vão impregnando para partir mais tarde para os crimes hediondos. Hegel, o grande filósofo e poeta alemão, deixou escrito uma frase que eu li no campo de concentração de Dachau: quando se queimam livros, que foi o primeiro ato de Hitler contra os judeus, logo mais se queimarão pessoas. Quando nós notarmos essas manifestações inabituais, deveremos trabalhar a educação. Embora alguns psicólogos digam que a educação nada pode fazer, porque a problemática é genética, nós, os espíritas, sabemos que a genética oferece as possibilidades e a educação dá os instrumentos para uma vida digna e saudável. Então, os pais, desde cedo, devem vigiar as tendências e corrigi-las com amor e não se tornarem coniventes, quer por comodidade, quer por ignorância ou quer para não criar problema no relacionamento pai-filho. É necessário vigiar com amor e disciplinar. E já que você está falando sobre os pais, como os pais podem identificar a questão da tendência suicida no filho? O que o pai pode fazer quando percebe isso acontecendo em casa? De imediato
imediato levar ao especialista. Nós temos uma acomodação, principalmente os latinos e nós brasileiros, de achar que é uma coisa transitória. A tristeza é um fenômeno saudável, mas quando ela se prolonga, transforma-se numa forma de melancolia. E essa melancolia pode dar um salto para um surto depressivo. E de momento o indivíduo busca o suicídio porque a vida não lhe tem nenhum sentido. Aos primeiros sinais, a insônia, o sono interrompido durante a noite, os pesadelos fortes, a tristeza periódica, são sintomas que denotam uma probabilidade futura de depressão e de uma fuga terrível pelo suicídio. Então vale a pena levar ao especialista na área da psicologia, da psiquiatria e também levar a uma instituição espírita para que esta contribua com os recursos psicoterapêuticos que a doutrina dispõe ao alcance, os passes, a água magnetizada, a oração, a desobsessão, porque muitas vezes há influências espirituais, mesmo na idade infantil e juvenil, que nos parece tão risonha, mas repetindo a visão de que é um espírito velho, comprometido, os seus adversários vigiam-no e através de providências preventivas poderemos evitar as tragédias do cotidiano. Divaldo, retornando ao caso de Eloá em Santo André, houve uma comoção social e no enterro dela, inclusive, um número muito grande de pessoas. Eu pergunto a você, qual é a postura que nós devemos ter com relação ao espírito de Eloá? Qual é a contribuição que nós podemos dar nesse momento? Primeiro, respeito e carinho. Depois, as vibrações de ternura. Passada a tragédia, não mais recordar, porque estaríamos mandando-lhe mensagens mentais que ela passa a evocar aqueles momentos tão dolorosos. Orar. Jesus nos ensinou a orar como sendo meio de falarmos a Deus e de meditar para fazer silêncio que Deus nos irá responder. Então a nossa atitude nessas comoções é de compaixão. Logo depois silêncio e aprendermos a lição que disso se deriva para preventivamente evitarmos outras tragédias que estão acontecendo em toda parte do mundo, porque esta é uma cópia fiel de outra que houve em outro país. E graças muitas vezes à situação divulgada pela mídia, pela grande imprensa, os perturbados mentais sentem-se estimulados, porque nas suas psicopatologias não sabem discernir e por consequência imitam, primeiro buscando o herói, como diz na psicologia junguiana, o herói interno, ser comentado, tornar-se célebre. O que não conseguiu pelos métodos normais, vem a perturbação daquela fissão do eu, o demônio interno, para poder ganhar a glória, mesmo sem dar-se conta.